noite, pessoal. Mais uma vez, aqui eu não cumprimentei de início. Sejam todos muito bem-vindos. A todas as crianças presentes, as meninas e os meninos. Estamos iniciando mais uma noite de estudo do Livro dos Espíritos. Essa obra que é a pedra angular de toda a codificação que o nosso irmão Kardec nos trouxe. Ela que foi aprofundada em várias outras obras, como nós sabemos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. Sem mais delongas, eu vou iniciar a nossa apresentação para que a gente possa ter uma noite produtiva com relação às nossas projeções e fica mais confortável da gente ir refletindo. Vou colocar só um minutinho. Só um momentinho, por favor. Vou puxar só a tela para mim aqui. Bem, pessoal, a gente já iniciou na aula passada do sábado esse tema que é as semelhanças físicas e morais. Como era uma data comemorativa, a gente estava na Páscoa, né, praticamente adentrando na Páscoa, foi no sábado de Aleluia, né, e tinha todo aquele clima e a gente acabou prestigiando mais a questão do momento da passagem do Evangelho do que propriamente a gente entrar nas questões específicas do Livro dos Espíritos. Estudamos só a questão 207 e a 207A. Falamos um pouco sobre essas semelhanças, quando a questão 207 nos faz um questionamento, se frequentemente os pais transmitem, né, aos filhos essa semelhança física, e os espíritos, de forma bem direta, falam que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E aí a gente sempre traz nesse início, sempre alguma imagem relacionada ao nosso mestre, para que fique gravado na nossa mente esse momento, que a gente possa se harmonizar. Nós estamos aí com duas imagens, dois recortes, né, do mestre, uma no templo e outra nos vários campos que ele caminhava, nos montes, onde ele tinha possibilidade de trazer o ensinamento. Nós já vimos que o nosso mestre, ele trazia o pão do corpo e o pão da alma. Ele às vezes falava de uma forma que para alguns era um pouco difícil de compreender, mas ele estava tentando chamar a atenção e ainda está tentando chamar a nossa atenção até hoje para os ensinamentos, nós como espíritos e não como seres carnais. Por isso que em certos momentos é tão difícil a gente compreender a sua mensagem, porque a gente sempre procura um viés de interpretação para as dificuldades das nossas paixões, do dia a dia. A gente entende felicidade com o bem-fazer ou o bem-ter. A gente sempre faz essa associação, quando, na verdade, a felicidade começa exatamente quando a gente entra no conhecimento do Evangelho e começa a compreender o que realmente é importante amealharmos nessa nossa encarnação, que não são os bens que as traças corroem e que o ferrugem destrói. Nós estamos no item 8, já caminhamos bastante, estamos nas questões, né? A segunda centena de questões, estamos na obra, no tomo 5, do livro Filosofia Espírita, de Miramês, que é essa obra que a gente utiliza como, vamos dizer assim, com a nossa peça de aprofundamento, né? Nosso segundo mentor, a gente tem o professor Eurípides Bassanufo, que é o mentor da nossa casa, e temos também a mentoria, né, que é esse espírito Miramês, esse espanhol que a gente já voltou um tempo atrás, traçando o perfil da vida dele, que também nos auxilia no aprofundamento. Sempre que a gente procura trazer a reflexão para os temas, nós buscamos nos acercar da mentoria
do nosso segundo professor, que é o professor Miramês, junto com o professor Eurípides, que nos auxiliam, e ainda a equipe espiritual que nos orienta, nos intui, de certa maneira nos coloca no caminho para buscar as obras e trazer para vocês da melhor maneira, da maneira mais fácil. Muitas vezes a gente não consegue atingir esse objetivo porque também temos as nossas dificuldades, as nossas deficiências com relação à doutrina ainda, estamos todos ainda aqui aprendendo ainda, eu sempre me coloco nessa posição de aprender junto com vocês. A gente está avançando nessas questões dia a dia, durante a semana, com o seu Inácio, Antônio e todos aqueles que estão trazendo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão das preces. Estamos finalizando, vamos entrar no Evangelho de Mateus, se Deus quiser. Vamos deixar o estudo da obra do Céu e Inferno um pouco mais na frente, porque nós vamos fazer um novo ciclo de estudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos retornar ao estudo dessa obra, porque ela é sempre que a gente lança um olhar para ela, sempre a gente tem uma interpretação diferente, a gente percebe coisas e situações totalmente inusitadas, que a gente olha e diz, caramba, essa interpretação aqui, eu lembro que naquela época eu pensei dessa maneira, aqui eu já estou vendo de uma outra forma. E é isso que a gente deve estar sempre buscando quando está estudando a obra, as obras básicas, e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, por nos trazer essa chave de tantas questões que a gente no dia a dia vive, que quando termina a nossa colocação aqui, vem aquela vontade de questionar, são tantas dúvidas que a gente acaba fazendo perguntas que estão lá na frente, lá na questão 800, na questão 700, mas vamos nos acalmar, vamos nos acerenar nossa mente, vamos nos focar nas questões que nós vamos adentrar na noite de hoje. Eu destaquei essas duas questões, que foram aquelas que a gente já teve a oportunidade de, no sábado passado, debatermos, refletirmos aqui, e vamos até a questão 217. Não hoje, claro. A gente vai andar aí por mais umas 5 questões aí. Quero pegar umas 5, 6 questões na noite de hoje, né? Como tem muita gente aí com a camisa camuflada, eu não quero deixar tempo hoje para as perguntas. Por isso que a gente vai andar bastante, porque eu sei que Manelzinho, ele já está com um cabedal de perguntas aí enorme, mas ele só ia fazer depois. Então, já prevendo isso, eu vou deixar pouquíssimo tempo para as perguntas, né? Brincadeira, viu, Manelzinho? Vai deixar um tempinho aí, junto com o Kaline também, que eu sei que ela já escreveu 2 livros de perguntas esperando respostas, né? A gente vai ter seu Inácio e Antônio para responder. E nessa caminhada sobre essa questão, esse tema, né, que são as semelhanças, né, primeiramente físicas e depois morais, e Kardec ele tenta traçar esse perfil, entender por que alguns espíritos se assemelham tanto ao núcleo familiar que eles estão inseridos. Será que já vem? Os espíritos, de certa maneira, conseguem trazer essa semelhança, já vem com ele, isso é herdado da nossa família espiritual ou não? É adquirido aqui? Ou é uma construção? Né? Além da semelhança, como o Antônio falou e colocou muito bem da última vez, quando a gente estava falando na questão das semelhanças, quando ele tocou um ponto fundamental, quando a gente mostrou naquelas 2 questões a semelhança de pai e filho, né, com a mãe, que tem filhos que é impressionante a parecência deles, quando ele suscitou exatamente a questão de você ter aquele ser que se parece com você, ele desperta um amor maior, né? Ah, meu filho, fulaninho é a minha cara. Ah, a minha filha é a minha cara, né? As mães. Ah, o cabelo é da mãe, a orelha é do pai, o nariz é do tio, a boca é do avô. Sai procurando assim, para todo mundo achar a parecência dele, né? Para que isso aumente mais o amor, né? O amor daquele ser que está chegando, que nós vamos ver que essa relação, às vezes, é de amor para uma encarnação, mas em vidas passadas podem ter sido relações bem complexas, né? E Kardec, ele pergunta nessa questão 208, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes, né? Nós temos uma mamãe aí que logo vai estar dando um netinho aí, né? Para um bocado de avô que tem aqui, e um bocado de tio, né? Eu estou na dos tios aí, e Antônio e Inácio está na dos avós aí, né? Mas os espíritos começam a responder da seguinte maneira. Essa semelhança é muito grande, conforme já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem,
os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Aí eu destaquei bem vendo aí, se falharem, serão culpados, né? Causa aquele um impacto, né? Mas nós sabemos que nos processos reencarnatórios, esse compromisso que existe entre eles, e principalmente com o pai, porque nós estamos tutelando um espírito, esse ser que alguns olham, né, que são os nossos filhos, com essa imagem de posse, né, de uma propriedade. Na verdade, ele é um ser totalmente independente daquele núcleo familiar a qual ele está inserido aqui. Mas como assim, Marcos? Ele não é meu filho, quando eu desencarnar não vou encontrar meu filho? A gente já falou sobre esse tema, né? Os filhos são compromisso entre os espíritos. O espírito não é aquela criancinha que acabou de nascer, né? Vai ali, a primeira encarnação dele, um espíritozinho, que fica, como ele é bonitinho, pequenininho. Não, ali já tem um espírito milenar. E pode ter centenas de anos, ser mais velho do que o próprio pai dele, como nós vimos nas questões passadas. Só que o nosso compromisso, quando nós encarnamos e viemos para o mundo, e neste mundo que tem essa concepção familiar, que tem essa hierarquia, né, social necessária para essa concepção de terra, de terreno, né, vamos dizer assim, de globo, de planeta, a responsabilidade dos pais são muito grandes, porque, de certa maneira, eles vão auxiliar aquele espírito tanto a desenvolver seus talentos, como, de certa maneira, impedir que outras paixões que ele vem trazendo, outros erros que ele cometeu em outras encarnações, ele não ocorra agora nela. Então, a parecença física, sim. A parecença moral, como a gente vai ver, ela é uma construção. Muitos espíritos já trazem essa, vamos dizer assim, essa moralidade junto daquele seio familiar, porque aquele seio familiar, como nós vamos ver ao longo das explanações aqui das questões, os espíritos vão se unindo por afinidade. Vamos adentrar o primeiro comentário de Miramês, quando ele fala que os pais que não cuidam de seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina desde mesmo a gestação. Olha aí, Cris. Lembremos-nos de Jesus quando disse, eu e meu pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um, na unidade de vida, um sorvendo os sentimentos do outro, com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. Aproveitemos o tempo, começando pela oração, reforçando os pensamentos no lar e em cada um que pertence ao lar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe. Cada vício ou hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho e pode se desenvolver se esse não tem uma formação elevada adquirida em outras vidas. Aí a responsabilidade já agora, né, Cris, desde o começo, quando você já sabia dessa gestação e que você está sempre criando esse clima, esse ar de conversa com aquele ser que está ali com você está alimentando ele, que ele já está convivendo com a família, ele já se reconhece ali com vocês, ele já sabe quem é mãe, quem é pai, quem é avó, porque esse compromisso ele é adquirido antes, né? Antes vocês já foram levados em desdobramento, você já foi levado para ele. O professor lá, que é o professor Aranha, né? Que é o seu esposo, né? Já foi levado. Oi? Professor Sombra. Ah, Sombra, desculpa, Aranha, nada a ver. Foi mal, viu, Cris? Professor Sombra, né? Professor Sombra já foi levado lá junto com ele para que vocês firmassem esse compromisso com esse serzinho que está vindo aí.
Então, ele chegou para vocês dentro desse processo, se tivesse sido, eles tivessem tido condições, né, principalmente a criança em si, se ele quer esse espírito que está vindo para você, se ele tiver essa possibilidade da escolha e de ter esse encontro, sim, ele chegou e disse, olha, Cris, olha, papai, né, vocês me aceitam como seu filho, eu vou ter que vir assim, assim, assado, eu vou ter que passar por uns problemas assim, assim, eu venho já de uma encarnação com esses percalços, vocês podem me ajudar nessa minha nova jornada, e vocês lá firmaram esse compromisso. Aí ele disse, não, pode vir, né? O professor lá também, o paizinho dele lá, disse, pode vir que a gente vai lá, no primeiro momento já vou ensinar você lá, né, umas danças de capoeira para você já começar a saber, né, se defender, junto com o Manelzinho, que também já vai ensinar a ele, né, Manelzinho, as táticas lá da militar, para ele poder saber se defender na escola, né, com os amiguinhos dele, saber interagir também. Então, existe todo esse compromisso, e ele fala da importância exatamente de preparar o ambiente, não é só a mãe, né, tem que vir o pai, a família a qual ele vai estar ensinando, porque ele já está vivendo tudo isso, ele já vai estar junto com vocês, daí da grande responsabilidade que tem os pais para com esse ser que vai chegando, que é um espírito, como eu já falei, milenar. Ele vem nessa concepção de bebezinho para que a gente tenha esse amor, né? E alguns, às vezes, né, na literatura espírita fala, por que o bebê chora, né? Logo de cara, dá aquele berro, para exatamente naquele momento já despertar o cuidado da mãe, né? A mãe já, quando vê aquele berro, já sente aquela aflição de querer pegar ali naquele momento, já começar a acalentar, a mamar. Então já é ele vindo ao mundo. A gente sabe que existe, né, essa questão da explicação científica, que é quando o ar bate no pulmão, que ele sente aquela dor e tal, mas vamos ficar também com a questão dessa parte romanceada, que é exatamente quando ele chega já gritando, chamando lá, mamãe, aí mamãe já toma aquele susto ali, já pega o menino, e não deixa mais ninguém chegar perto dele, né? Já bota a pulseirinha lá com um nome bem grande, menino de Cris, né? Para não ter problema nenhum, e já sair com ele direto para amamentar. Essa é a concepção dessa primeira reflexão. É esse cuidado, essa chegada desse serzinho que vai vir para o mundo, que é o Espírito de Deus, é uma criação, é um irmão nosso, que a gente firmou esse compromisso aqui, né? Aqueles que já passaram pela maternidade, e isso não é uma obrigatoriedade, nem todas as pessoas que encaram têm essa obrigação de passar pela maternidade, isso aí a gente tem que deixar bem claro. As mães e as mulheres não vêm, não, toda mulher que vai encarnar, ela tem que ser mãe. Não, cada um tem um processo reencarnatório diferenciado. Às vezes, em uma encarnação, ela não tem essa possibilidade para criar esse desejo muito mais forte, para numa próxima encarnação, ela aí sim estar preparada para cumprir esse papel. Nessa, ela vem para desenvolver outros talentos, outras vivências, amadurecer outras questões que ela ainda não conseguiu ainda trabalhar, ela como espírito imortal, e na encarnação seguinte, aí sim, ela vem, quem sabe, para formar junto com um ser, ou não, ou trazer para o ser familiar, através dos processos de adoção, crianças que vão fazer parte daquele seio. Porque na obra de André Luiz, ele, em certos momentos, quando ele fala dos médiuns, né, principalmente dos mensageiros, os mensageiros, ele fala das questões dos médiuns decaídos, e lá ele fala de um deles, que ele tinha um compromisso de adotar 6 espíritos que faziam parte da família dele, de um segundo casamento do pai, que o pai ia desencarnar, e iam ficar 6 espíritos, irmãos dele, né, iam ficar órfãos, que ele ia ter que, como filho mais velho, adotar todos eles. Por quê? Porque esses espíritos fizeram parte do processo reencarnatório dele. Esses espíritos, no mundo espiritual, trabalharam junto com ele para que ele pudesse vir nessa encarnação, e paulatinamente esses espíritos vinham intercalados
para no momento X da vida dele, ele pudesse acolher aquelas crianças através da adoção. Aí, infelizmente, ele não compreende isso, abandona as crianças, abandona a mãe, e aí vocês compram o livro Os Mensageiros, né, que é o segundo livro, são 13 livros da obra que inicia com o Nosso Lar, que é exatamente André Luiz falando da vida do mundo espiritual, e vocês vão saber todo o desenrolar, não só dele, mas de outros irmãos espirituais que decaíram nos seus projetos reencarnatórios, que todos nós estamos suscetíveis a essa queda. Mas, quando nos cercamos de pessoas, como tantas outras que estão aqui nesse momento, interagindo, buscando esse conhecimento, tentando se melhorar, a gente evita muitas quedas, sempre buscando um ombro amigo, uma palavra, né, um alento, sempre contando um com o outro, porque aqui nós somos todos nivelados, não temos professores, nem temos sábios aqui. Isso é que é bom, somos todos alunos que, de certo momento, invertemos esse papel. Uma hora eu estou aqui e outra hora estou sorvendo o conhecimento passado por Manelzinho, como ele já passou, né? E as meninas também, todas aqui, eu acho que só os meninos que estão entrando e as meninas também, recentemente, é que não passaram por essa experiência, mas também terão essa experiência de vir aqui e, com o seu conhecimento, colaborar com a gente. Como colaboram com as perguntas, com os questionamentos, que isso é importante e que nos faz refletir. A questão 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para animar seu filho? E aí nós continuamos jogando na tela fotos, né, de parecência de pai e filho. Vocês veem a parecência dele, como eu falei para vocês, geralmente a ponta do queixo, né, que é a parecência, a maçã dos olhos, ou a maçã das bochechas, né, o formato do rosto, sobrancelha, sempre é onde vem identificando, né, a ponta do nariz também, que é outra marca forte, que distingue e não distingue, mas assemelha muito de pais e filhos. Aí tem as meninas também que eu já mostrei na outra, né, para vocês terem uma ideia. E os espíritos respondem: um espírito mau pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. E muitas vezes Deus o atende. Vamos agora ver a reflexão de Miramês. As reflexões são um pouco longas, eu pensei em sacrificar um pouco delas, mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei a cortar algumas colocações, né, de Miramês, cortei em vários. De repente, o notebook fechou, pagou tudo. Quando eu abri, todas as alterações que eu tinha feito tinham se perdido. E os originais, né, a primeira correção que eu fiz, né, nós fizemos, estavam intactas. A gente sempre fica procurando uma explicação racional. Claro, né, o notebook sobreaqueceu e desligou. Mas, quando eu fui fazer a releitura dela, os cortes que eu ia fazer ia prejudicar a nossa reflexão. Então eu disse, não, eu vou manter, mesmo sendo um pouco mais longa, mas que permita que a gente reflita sobre essas questões. E Miramês, ele faz essa reflexão com relação à questão 209, né, quando Kardec pergunta por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa. Miramês, ele diz que o espírito, no mundo espiritual, já arrependido dos seus feitos incômodos e que deseja reencarnar, quando permitido, deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia para que se livre de enveredar outra vez nos caminhos de erro. Porém, acontece muitas vezes que a alma retorna à carne em um grupo formado por seus iguais, às vezes piores, para que ele manifeste sua força de vontade e alcance o objetivo que deseja realizar para a sua libertação. Essa é uma reflexão muito importante. Se o espírito não gera espírito, e nós já chamamos a atenção disso, eles são o que são, embora a influência seja uma realidade, a influência dos pais. Os espíritos que já atingiram certa compreensão
se acautelam a todo momento para não caírem em tentações e saírem ilesos dos processos de afinidades de famílias. O Evangelho é o despertar da alma. É Jesus conosco nos dois planos da vida. Se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa. Ergamo-la para que todos a vejam sem vaidade. O exemplo é que é a candeia em cima do alqueire. Essa profundeza, né, essa profundidade das reflexões de Miramês, quando ele nos chama para a atenção de que sim, alguns espíritos já voltando do processo reencarnatório, quando demanda um certo tempo, né, ele já tem consciência e ele já começa a se adequar ao ambiente espiritual, ele começa a ter, né, ter consciência, ser mostrado para ele aonde foi que ele falhou, né, porque consciencialmente ele tem isso na mente dele gravado, porque tudo que nós fazemos aqui, tudo, meus irmãos, tudo, quando eu falo tudo, é tudo, ele fica gravado no nosso perispírito, ele fica gravado, e isso é em 20K, em todos os aspectos, é som, áudio, cheiro, é tudo, é em 50D, não é nem em 5D não, é 50D, então fica tudo gravado, tudo que nós fizemos fica lá num backup, né, Toninho? Fica num backup lá, é extremamente protegido e pode ser acessado de acordo com a capacidade de cada um e principalmente com a permissão, né, dos espíritos superiores que, de certa maneira, nos auxiliam nesse processo, porque nós estamos sempre sendo auxiliados e protegidos. Então, da mesma maneira que eles pedem para voltar, né, no seio de uma família virtuosa, em certos momentos, sim, eles podem ser atendidos, mas em outros não. Eles são lançados, como ele fala aqui, eu destaquei, com seus iguais, às vezes piores, né, como nós vemos, às vezes, geralmente nos vestibulares, né, crianças e adolescentes que se destacam no vestibular, e quando você vai ver, ele vem de um bolsão, às vezes de extrema miséria, de privações, pegam livros, alguns achados do lixo, e conseguem se superar. Ali é uma grande superação que aquele espírito conseguiu empreender nessa encarnação dele. Então ele vem chamar a atenção exatamente para isso. E principalmente, né, quando ele fala que o evangelho, o conhecimento da palavra é importante para que a gente possa, de certa maneira, desanuviar, né, trazer a claridade, a luz para as nossas incompreensões. E para aqueles que têm o conhecimento, porque não adianta a gente ter o conhecimento e guardar para a gente, né? A gente tem que propagar esse conhecimento, propagar o evangelho, e propagar o evangelho é propagar a palavra do Espiritismo também, e sem vaidade, né, sem querer usar e utilizar esse conhecimento e a sua inteligência para diminuir ou, de forma orgulhosa, demonstrar o seu conhecimento, mas de uma forma simples, caridosa, ele possa, de certa maneira, trazer outras pessoas, como muitos aqui estão chegando, os novos, que vieram direcionados de fulano, de beltrano, não, veja, é assim, olha, isso aqui é o espiritismo, vá, outros não, mas de certa maneira foi alguém que já tinha conhecimento da doutrina, não precisa ser um conhecimento aprofundado não, basta o início, basta começar a ter essas respostas, né? Algumas respostas que a gente não tinha, a gente fica tão maravilhado que quer trazer todo mundo, né? Eu já falei várias vezes aqui, mas é sempre bom a gente falar que a gente tem que ter cuidado quando a gente adentra na doutrina espírita, porque ela nos traz um problema muito grande. O problema é que a gente quer que todas as pessoas sejam, vamos dizer assim, nossos parceiros dentro da doutrina espírita, né? Essa palavra problema eu trouxe exatamente no sentido reverso, porque não é um problema. Ele é um problema quando a gente faz de forma exagerada, desarmônica,
né, querendo impor a pessoa. Mas quando você, de forma amorosa, quer que todas as pessoas da sua família venham para junto dessa doutrina, que venham participar do grupo, que venham estudar, a gente tem que ter o cuidado, porque cada um tem o seu tempo, cada um no momento certo, na hora certa, respeitando cada um, o dia, o momento que ele disser assim, rapaz, não, fulano já me chamou não sei quantas vezes, eu vou dar uma olhada lá para ver como é esse grupo. Aí você tem um despertamento e quando você entra, aí você fica, caramba, eu já devia estar aqui há muito mais tempo, mas foi tudo dentro do seu tempo, precisava ter essa preparação e o momento correto é o momento certo, é esse momento que você está aqui nesse grupo. A questão 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? Aí os espíritos, não. Mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. E aí eu quero trazer uma gente que está, né, todos nós que estamos estudando já pela segunda vez, esse tema das orações, o pessoal sempre debatendo, né? Ele toca exatamente nesse ponto aí. Através dos pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom. Será que só a prece seria suficiente, né? A gente fica, Deus, manda um filho perfeito, assim, assado, maravilhoso, tranquilo, que seja meu companheiro. Será que realmente a gente está sabendo pedir, né, dentro das nossas preces, que a gente estudou, que é importante o saber pedir? E Miramês, ele faz uma reflexão muito interessante com isso. A oração muito pode na engrenagem da vida humana e mesmo divina. No entanto, em muitos lugares não cabe a oração interferir. No caso da pergunta 210, em O Livro dos Espíritos, ela não pode mudar a necessidade do Espírito e a vontade de Deus em fazer renascer um espírito inferior em uma família para o devido aprendizado. Se assim acontecer, para onde irão os espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento necessário para o seu despertamento espiritual? A oração, neste caso, pode ajudar muito, mas não muda a vontade de Deus. O espírito inferior nasce, porém, em condições melhores, devido à força da prece dos pais. Deve-se sempre orar cultivando a caridade, fazer o culto do evangelho no lar, porque os que retornam à carne, encontrando esse ambiente, sentem a felicidade e a esperança nas suas novas lutas e podem, com isso, se precaverem de muitos males. Olha que reflexão profunda Miramês trouxe com relação à oração, à prece. A gente está acostumado, né, estudou ao longo desse último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do saber pedir, né, desculpa, a questão de você estar envolvido com os sentimentos, que ela não deve ser uma prece longa, que ela não deve ter frases empoladas, que você deve buscar o sentimento junto com esse momento, que é um momento que você se liga com o divino, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com os nossos mentores e anjos da guarda. Tudo isso nós aprendemos, mas também aprendemos o saber pedir, o saber refletir, principalmente com a questão da maternidade, né, paternidade, desses pais e mães que estão, vamos dizer assim, em um processo ainda, né, de início de gestação, ou que muitos nem sabem, ou quando sabem, já começam com aqueles processos de oração, pedindo um filho perfeito. É perfeito, manda um filho perfeito. E o que Miramês trouxe para reflexão? E os espíritos que necessitam vir com os problemas físicos? E aqueles espíritos que foram suicidas, que precisam vir constrangido, com seus óculos constrangidos, para que ele não tente novamente? E o compromisso que eu, de certa maneira, no processo reencarnatório, tive com aquele ser, que disse, não, eu vou cuidar de você, mesmo você indo com todos esses problemas físicos.
Não seria um pouco de egoísmo da nossa parte? A gente querer sempre um filho perfeito? Ah, Jesus, manda meu filho perfeito. A gente sabe que é difícil os pais não terem esse pensamento. Mas à medida que você vai aprofundando esse conhecimento, você tem que exatamente pedir para que venha o Espírito necessário para aquele núcleo familiar. Que ele venha e que lhe dê forças para que você consiga nessa jornada auxiliá-lo. Que Deus e Jesus possam fazer com que você nutra dentro de você o dom divino da maternidade ou da paternidade para auxiliar aquele ser. Pode vir ele já pode vir na gestação já com essa problemática, né? Ou ele pode adquirir ao longo da infância, adolescência, e até enquanto eles estão sob a nossa custódia, enquanto eles estão aos nossos cuidados, enquanto eles estão debaixo das nossas asas, né? Enquanto nós ainda estamos sendo tutores e mentores deles, né? Dos nossos filhos. Essa reflexão é muito importante, principalmente para a gente que está estudando esse momento da prece. E como é importante já criar essa ambientação, porque eles, de certa maneira, se sentem felizes, acolhidos, né? A questão 211. De onde vem a semelhança de caráter, né? Que é exatamente a soma dos nossos hábitos, né? De virtudes, vícios. Uma definição mais simples como fala, resume-se em índole ou firmeza de vontade. Aí ele pergunta de onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre gêmeos. Vemos aí dois gêmeos, cada um mais bonito do que o outro. Espírito simpático que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Olha só, essa já é a primeira reflexão, de onde vem a semelhança. Nós já vimos que as populações, vamos dizer assim, no mundo espiritual, elas vão se agregando por afinidade, tanto por afinidade de amor, quanto por afinidade com as regiões, né, que muitos chamam de umbralina, pensando que fosse uma coisa distante, né, mas nós estamos aqui convivendo numa região umbralina, que é a Terra, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, é uma forma bem light, né, da gente já ir se preparando de acordo com os nossos erros, né, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, a gente já vai sabendo como é que vai encontrar. Aqui é o light. E lá é quando você realmente se descortina do véio, você vê quanta miséria você fez nessa encarnação. Aí muitos pensam que é uma coisa distante demais, mas aqui no planeta Terra, nosso lar, por exemplo, é uma cidade que está na crosta, ela está na crosta da Terra, ela não está solta num universo paralelo distante, ela está bem pertinho. Por quê? Para facilitar exatamente esse transporte entre esses irmãos que, diante dos seus desajustes da encarnação, né, que ele teve, já vão direto para nosso lar, aqueles que conseguem ir para nosso lar, perto do nosso lar, né? Ficam ali na redondeza umbralina para poder serem recolhidos. Né? E Miramês ele traz uma profunda reflexão com relação a isso. Ninguém herda caráter dos pais. Isso aí a gente já viu que nós, espíritos, né, somos personalíssimos, somos únicos. Ninguém herda caráter dos pais, nem tampouco dos ancestrais. No entanto, pode condicionar as qualidades morais, principalmente deles, na esteira do tempo. Eis porque devem os pais procurar aprimorar a conduta, sendo que a vivência evangélica irradia e penetra em todos os sentidos das almas, principalmente nas que se encontram em caminho conosco. Pode acontecer o contrário, serem espíritos inimigos que a justiça divina faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processe o perdão com mais eficiência. Os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter, sendo que não devemos generalizar esse fato, porque em outros casos são completamente diferentes, em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. São espíritos e cada um é, pois,
um mundo à parte, com os seus pendores e atividades em busca da luz. Como nós vimos, meus irmãos, esses nossos irmãos, eles tanto podem vir, né, com pendores, vamos dizer assim, né, com qualidades, serem harmônicos e se afinizem, né, na boa índole, como também podem ser espíritos que, em inimigos, escolheram essa situação, né, para poder virem junto e vencerem. Nós estamos na questão 211,